ano, tudo bem? Eu sou a professora Lígia, trabalho junto com a professora Santina com a disciplina de ciências. Vocês estão falando sobre o corpo humano com a professora Santina, não é verdade? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que tem muito a ver com o nosso corpo. Então, vamos lá? Então, antes de começar a nossa aula de hoje, vamos lembrar os nossos combinados de sempre, né? Que vocês também fazem com a professora Santina e fazem comigo toda semana. Primeira coisa é ficar em casa, né? Temos visto que o número de pessoas com Covid-19 tem aumentado muito na nossa cidade. Então, lavar sempre as mãos e se escolher aquele lugar especial para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Então, a professora quer que vocês coloquem a data de hoje no caderno de vocês ou naquela folha que vocês têm utilizado para registrar as aulas, coloquem a aula 13, Ciências. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Então, pessoal, conseguiram anotar a data? É a aula 13, Ciências. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Sobre o que será que a gente vai conversar hoje? Nós vamos falar sobre o que é saúde. O que é saúde para você? Eu queria que você pensasse um pouquinho, que você fizesse um desenho ou escrevesse. Quando é para a gente falar sobre saúde, o que vem à sua mente? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso.
fizeram o desenho ou escreveram o que vocês pensam quando a gente fala sobre saúde? A professora Lígia pediu para que algumas crianças, alguns estudantes, né, falassem o que eles acham que é saúde, o que é saúde para eles. E nós vamos agora assistir um vídeo que essas crianças fizeram, falando o que é saúde para você. Oi, eu estudo na Escola Municipal Anaela. Meu nome é Gabriela Bauer e eu estudo no 4º ano C. Bom, hoje eu vou falar o que significa saúde para mim. Bom, saúde para mim significa fazer exercícios físicos, comer uma fruta por dia e beber bastante água. Ah, e não esqueçam de lavar bem as mãos, sempre. Um beijo e tchau, tchau! Ter saúde para mim é ter diversão. Oi, meu nome é Pedro. Eu estudo na escola Maria Marli Biovesan com a professora 5º ano C, com a professora Elisete. Saúde para mim é deixar a carteirinha de vacina em dia, se alimentar bem, fazer exercícios físicos e, principalmente nesse momento de pandemia, sempre higienizar suas mãos. Tchau! Oi, meu nome é Natália. Vamos falar de saúdes. Mas o que é saúde? Saúde é tomar banho, escovar os dentes, comer frutas e verduras, fazer atividades físicas e comer arroz e feijão para ficar forte. É isso que você tem que fazer. E isso é saúde. Um beijo, se cuide. Tá bom. Ter saúde pra mim é fazer exercícios e ter uma alimentação saudável. A saúde define várias coisas. Exemplo, uma coisa que nós temos que sempre fazer para ter nossa saúde. Ter alimentação saudável. A alimentação pode ser variada em vários alimentos. Nós temos que sempre dormir um dia, né, no caso, porque se a gente não dormir, nosso corpo, quando a energia se esgota, nosso corpo fica mal. Tecnicamente, daí não adianta se você ter alimentação saudável, se cuidar, mas não dormir, porque são várias coisas em conjuntos para formar saúde. Oi, eu me chamo Luara, tenho 6 anos. Eu estudo na Jaguaraí Aiva com a professora Cláudia. Eu sou do 2º ano C. Hoje eu vim falar para vocês o que eu sinto para mim é que é saúde. Se alimentar bem, fazer as vacinas certinho, se exercitar, higienizar tudo. Um beijo! Saúde pra mim é fazer exercícios. Oi, meu nome é Letícia, estou no 4º ano, estudo em Sei Professor Lauro Manhoto. O que é saúde para mim? Saúde é vida, saúde é alegria, saúde é poder dormir bem, é estar com família, é poder soltar pipa pela rua, é poder andar de bicicleta com meus irmãozinhos e ter uma alimentação saudável e principalmente ter uma vida feliz com Deus. Obrigada, tchau! Meu nome é Sara Sofia, eu tenho 6 anos, eu tô no 2º ano da escola Lauro Manhoto. O que é saúde pra mim? É poder brincar, lavar a mão direita, escovar o dente, arrumar minha cama, brincar de montão. Isso é saúde pra mim. Eu acho que saúde é se alimentar bem, com comidas saudáveis, também tomar água, tomar sol, fazer higiene, fazer esportes e brincar. Professora, vou te falar o que é saúde. Saúde é cuidar do nosso corpo. Você tem que tomar água para ficar hidratada. Você tem que
Você tem que fazer exercícios para ficar forte. Você tem que comer legumes para ficar saudável, porque se não comer vai ficar doente. Também tem que tomar vacina, tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos e usar máscara e passar álcool, hein? Beijo, tchau. Oi, professora Lígia. Eu sou Vinícius. E pra mim, saúde é poder brincar, fazer carinho no cachorro. E também poder ir em outros lugares e sair de casa. E quando a gente tá doente, a principal coisa é perder apetite. Então, quando a gente tá bem, a gente come bastante para ficar muito bem de saúde. Tchau! Olá, meu nome é Tainá, eu estudo na escola Itacilina, eu sou da sala 2ª no B, e para você ter uma saúde boa, você precisa brincar, você precisa correr, fazer um monte de coisinhas. E você tem que comer bastante verdura e bastante fruta. Pode comer até um pouquinho de doce, mas só um pouquinho, né? Eu tava pensando que vocês vão comer, vocês não podem comer muito, tá bom? Então, e também você tem que amar sua família muito. Tchau, beijo! Gostaram do vídeo, do que as crianças falaram? Será que vocês desenharam ou escreveram a mesma coisa que os outros estudantes, que as outras crianças que a professora Lígia perguntou? Mas, afinal, pessoal, o que será que é ter saúde? Será que é só a saúde do nosso corpo, a gente ter higiene? Não, a saúde, a maioria dos estudantes, né, eles pensaram, quando a gente falou em saúde, eles pensaram o quê? Na higiene, nos hábitos de higiene do nosso corpo. Então, nós vamos relembrar alguns hábitos de higiene, mas a saúde não se relaciona somente à saúde do nosso corpo. Para fazer isso, a professora trouxe para vocês, da revista da Ciência Hoje das Crianças, um experimento que é assim, ó, ovo com dor de dente. Como será que é esse experimento? Então, para vocês fazerem ele, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de vinagre, a professora Lígia trouxe aqui, para fazer a experiência. Nós vamos precisar de 2 recipientes, não precisam ser iguais, pode ser 2 copinhos mesmo, que são 2 copos transparentes, para vocês observarem o que vai acontecer. E também vamos precisar de 2 ovos. 2 ovos para a gente fazer esse experimento. Ó, 2 ovinhos. Se vocês não quiserem usar o ovo inteiro, vocês podem utilizar a casca do ovo, também serve. Combinado? Então a gente vai observar o que vai acontecer aqui nesse experimento. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o nosso experimento. Então, em um copo, vocês vão pegar o vinagre e a gente vai colocar bastante vinagre aqui, ó. Quem quiser fazer só com a casca do ovo que a mãe usou também dá certo. Mas quem quiser fazer com o ovo inteiro, é bem legal a experiência, que depois de uns dias vocês vão ver o que vai acontecer. Aí a gente coloca o ovo, um ovinho aqui dentro desse que tá com o vinagre. E vamos deixar ali. Daqui a pouco a gente já vai observar o que está acontecendo. No outro a gente vai colocar só água, ó, que é a garrafinha de água da professora Lígia. Nós vamos colocar a água e vamos colocar o ovo também. Por que a gente está fazendo essa experiência? Porque nos nossos dentes também tem uma parte dele que é formado por cálcio, carbonato de cálcio. E o ovo também tem cálcio na sua casca. Então aqui a gente vai ver o que acontece com o cálcio reage com um ácido. Assim, quando a gente come muito doce ou muitos alimentos ácidos e a gente não tem o hábito de escovar os dentes depois. Então aqui, olha, acho que vocês conseguem observar. Dá pra ver que tá formando umas bolinhas de ar já, porque o cálcio já está interagindo com o ácido que está aqui dentro do vinagre, com o vinagre que está aqui dentro. E no outro, se a gente observar, não aconteceu nada, ó. Então a professora quer que vocês observem isso durante essa semana, pra gente vai voltar a falar sobre o que será que aconteceu aqui. Qual a relação dessa experiência com os nossos dentes? Gostaram de fazer a experiência? Então vocês vão observar o que vai acontecer. E depois eu volto para contar para vocês qual a relação dessa experiência com a escovação dos nossos dentes.
Aqui até tem umas dicas para você no slide que a professora deixou aqui, mas vocês vão conseguir observar bem certinho se vocês fizerem a experiência. A professora Lígia também trouxe para vocês um outro jogo, que é esse jogo aqui, ó, que é o jogo da higiene, que é muito legal. Então é um joguinho de tabuleiro. Quem não tem, vocês podem confeccionar na casa de vocês mesmos, de pegarem uma folha de papel sulfite e desenharem várias coisas que a gente faz que são positivas, né, para nossa saúde, e coisas que são assim negativas, vamos dizer assim. Por exemplo, usar máscara agora é uma obrigatoriedade, a gente tem que sair de máscara. Se eu não estiver usando máscara, eu não estou cooperando para a saúde coletiva, não é verdade? Então a gente vai fazer isso aqui nesse joguinho aqui, ó. Esse jogo aqui é o jogo que a professora Lígia colocou ali. Para jogar é muito simples, a gente vai precisar somente do tabuleiro, que vocês podem desenhar, que a professora já tem pronto, ó. Aqui tá, na primeira casinha tá. Você escovou os dentes antes de dormir? Muito bem, avance 2 casas. Então, ele vai te dando dicas. Ou avance 2 casas, se você fez alguma coisa errada, você vai voltar algumas casas e assim por diante. Aquele joguinho de tabuleiro que a gente sempre joga tradicional. E a professora também trouxe aqui, olha, que a professora fez. Com tampinhas de garrafa, a gente pode fazer o quê? Os nossos peões que vão ser cada jogador. A gente pode jogar de 2, 3, 4 pessoas, também a gente pode jogar. E a professora trouxe um dado, olha. Trouxe um dado aqui, ó, pra gente jogar esse jogo. Então eu vou fazer só uma rodada aqui, uma vez só, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como seria. E depois em casa vocês podem construir o jogo de vocês sobre a higiene. Eu coloquei jogo da higiene, mas pode ser jogo da saúde. Com o que a gente vai aprender hoje, vocês podem montar esse joguinho com várias outras informações. Então a professora vai jogar aqui, ó, pra gente ver que número que deu. Vamos jogar aqui mesmo. Ó, deu o número 2. Então, se eu estivesse jogando esse joguinho de tabuleiro que está ali, ó, 1, 2, estaria ali no menininho escovando o dente. Combinado? E assim por diante. Então a gente vai jogando. Se a gente parar numa casinha que a gente fez uma coisa positiva, a gente vai avançar algumas casas. Se for uma coisa negativa, a gente vai voltando às casinhas. E assim a gente pode jogar esse jogo. Esse jogo aqui, pessoal, a professora Lígia tirou lá do material de ciências que tem na página de ciências. Quando as aulas voltarem, retornarem, as professoras podem fazer esse jogo com vocês na escola, combinado? Esse mesmo joguinho que a professora tem. Mas, por enquanto, vocês fazem em casa com a família um outro joguinho aí e depois vocês podem compartilhar com os colegas na escola. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, pessoal, sobre o que podemos fazer para ter uma vida saudável. O que mais que a gente pode fazer? Será que é só escovar o dente, lavar as mãos? O que mais que a gente pode fazer para ter uma vida saudável? Então a gente precisa, para o nosso corpo se sentir bem, a gente precisa se movimentar, a gente precisa se alimentar bem, nós precisamos dormir bem, precisamos lavar as mãos, né, e ter higiene. Isso é a saúde do nosso corpo, cuidado que a gente deve ter com o nosso corpo. Então a professora trouxe para vocês aqui um texto da Universidade das Crianças. Vocês lembram da Universidade das Crianças, que é aquele site bem legal que a professora Lígia e a professora Santina indicaram para vocês darem uma olhada? E ele fala por que o clima frio nos faz ficar gripados. Por que esse clima frio influencia na nossa saúde? Então a professora vai ler esse texto para vocês e depois nós vamos discutir um pouquinho sobre ele, porque esse texto também tem a ver com a nossa saúde. O que a gente deve ter para ter saúde nesses momentos que estão mais frios, que muitas vezes a gente não faz e acaba fazendo com que vírus e bactérias acabem se propagando. Então vamos lá, vamos ler o texto, pessoal. Pois é, eu entendo bem a sua preocupação. Geralmente em épocas que fazem frio, pegamos aquela gripe que acaba com o nosso humor. Mas será porque isso acontece principalmente nessas épocas? Quando o clima está frio, nós preferimos ficar em locais com portas e janelas fechadas, pois assim o ambiente fica ainda mais quentinho, não é mesmo? Então, se estamos em um lugar fechado, a transmissão do vírus da gripe pode ser facilitada, mas isso só acontece caso alguém gripado esteja ou tenha passado no local. Além disso, no inverno, o ar tende a ficar mais seco, o que acaba ressecando as nossas vias respiratórias, que é o caminho que o ar passa até chegar aos pulmões. Com isso, algumas substâncias responsáveis pela defesa do nosso organismo são destruídas, e aí fica mais fácil a gente pegar gripe. Até aqui já entendemos o que causa mesmo a gripe é o vírus que invade o nosso corpo. Por isso, sim, você pode sair no friozinho ou pegar aquele ventinho sem se preocupar com ela, contanto que você tome alguns cuidados que eu vou te falar já já. Mas olha só, ficar no frio demais pode diminuir a nossa temperatura. Isso não é legal.
pois o nosso corpo precisa estar em uma temperatura adequada para trabalhar direitinho. Sabe quando o queixo começa a tremer e os seus pelos ficam arrepiados quando você está sentindo frio? É o seu organismo tentando fazer com que você produza calor, evitando que a temperatura do seu corpo diminua ainda mais. Passar muito frio não é nada bom, né? Infelizmente, tem muita gente na rua que passa muito frio. Que tal então, caso você tenha algum moletom que não use mais, fazer uma doação para essas pessoas? Ah, e não esqueça, para evitar a gripe, podemos tomar a vacina, além de ter hábitos como lavar as mãos com água e sabão, utilizar álcool gel, principalmente após tossir ou espirrar, evitar tocar os olhos, boca e nariz, e também manter hábitos saudáveis, ok? Agora eu te pergunto, qual a diferença entre gripe e resfriado? Então, pessoal, agora nós vamos pensar nisso, qual a diferença entre gripe e o resfriado e também pensar na nossa vacina, né? Muita gente ainda não tomou a vacina contra H1N1, que é a vacina da gripe, né? A gente viu que está até sobrando vacina. Então, é esse outro cuidado que nós temos que ter para manter a saúde do nosso corpo. Então, a professora pegou aqui, ó, da Organização Mundial de Saúde, mas o que afinal é ter saúde? Então, no ter saúde, a gente está o quê? A Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não constituído somente a ausência de uma doença ou enfermidade. Então, não é só não estar doente, não é só fazer a higiene, mas a gente ter o nosso bem-estar mental e social, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, que é uma época de pandemia, né? Que é uma época que todo mundo está em quarentena, a maioria das pessoas estão em quarentena. Mas afinal de contas, o que será que é essa pandemia? Pandemia é a disseminação mundial de uma doença, como a gente está vendo essa disseminação do Covid-19. Então, isso é uma pandemia onde todo o mundo inteiro está sendo afetado de alguma forma. Alguns países já estão saindo da quarentena, outros ainda estão em quarentena, alguns países estão com diminuição do vírus, nós ainda estamos, né, infelizmente, num aumento muito grande dos vírus. E a gente precisa usar, olha só o que? A máscara, né? Quais são as recomendações para a gente usar a máscara? Que essa gente use a máscara seja individual, que a gente passe 2 horas mais ou menos com a máscara, se a gente for ficar mais tempo a gente troque essa máscara e que a gente sempre lave a máscara quando a gente chegar em casa. Então não adianta eu estar com uma máscara e passar o dia todo com ela e ela já estar úmida e se eu tocar na máscara e tocar em alguma coisa, eu também vou contaminar. E a maneira correta, pessoal, de a gente usar a máscara é sempre pegar a máscara pelos elásticos. Nunca colocar a mão aqui na frente, pra gente não ficar tendo contato com um monte de lugar. Coloca a mão na máscara sem querer, coloca as mãos nos olhos e a gente vai estar se contaminando. Então eu coloco a máscara aqui, ó, ajeito ela e ela tem que tampar o nariz e a boca, entenderam? E quando eu for tirar, eu tiro a máscara assim também, sempre pegando pelos elásticos. Eu nunca devo colocar a mão no meio da máscara para tirar ou para colocar. Então, essas são algumas dicas importantes, né? A professora trouxe aqui até para vocês gravarem bem, ó. A máscara deve estar limpa antes do uso e deve cobrir o nariz e a boca o tempo todo, que é muito comum quando a gente sai, quando eu venho para cá para fazer as aulas para vocês, eu observar as pessoas usando a máscara no queixo, a máscara embaixo do nariz, né? Então, esse é o modo errado de utilizar a máscara, ela acaba perdendo a função. E a professora Juliana, de matemática, que trabalha aqui com a gente, ela deixou algumas dicas para vocês. Vamos ver? Bom, a saúde é algo fundamental para a nossa vida, né? Nós precisamos ter saúde para desenvolver as nossas ações do dia a dia. Às vezes, quando a gente está doente, a gente não consegue desenvolver as atividades da mesma maneira. Ou, às vezes, a gente nem consegue desenvolver, porque precisa ficar em repouso para se recuperar. Né? Inclusive, agora a gente está no meio da pandemia e a gente precisa cuidar muito da nossa saúde, né? Por isso que está todo mundo em casa, para ninguém correr o risco de se contaminar. Então, se você puder ficar em casa, fique em casa para cuidar da sua saúde. Então, vocês viram que a professora Juliana, no primeiro vídeo que a gente assistiu das crianças, tem um aluninho que chama Murilo, ele também falou da importância das máscaras, né, falando de toda essa questão da pandemia, e também outros professores, eles deixaram, das diferentes áreas, deixaram um recadinho para vocês sobre o que é saúde e como a saúde pode colaborar com a gente nesse momento de pandemia e como a saúde, como as disciplinas, como esses conteúdos, eles podem nos ajudar na nossa saúde, não só na nossa saúde, no
nosso corpo, mas na nossa saúde mental e no bem-estar social também. Então, primeiro, nós vamos escutar aqui a professora Fabiola, que é a professora de Educação Física. Ela também deixou um recado para vocês sobre o que é saúde na educação física. Olá pessoal, eu sou a professora Fabiola e eu sou professora de Educação Física e eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabia que a Educação Física, além de trazer conhecimentos sobre as ginásticas, sobre as danças, as lutas, os jogos e brincadeiras e sobre os esportes, também traz muitos conhecimentos sobre outros temas que têm relação com a nossa vida, como a saúde? Todos os anos, os estudantes são pesados e são medidos. E com essas informações, os professores e as professoras apresentam discussões sobre hábitos saudáveis, como, por exemplo, sobre a importância de realizarmos atividades e exercícios físicos todos os dias, sobre a importância de ingerirmos água em quantidade suficiente, sobre a nossa postura e também a alimentação que temos todos os dias. E era isso que eu precisava contar para vocês, que a educação física traz muitos conhecimentos sobre o nosso corpo e também sobre a nossa saúde. Então, pessoal, olha só, as dicas que a professora Fabiola deixou foram muito importantes, não é verdade? Vamos colocar em prática o que nós aprendemos com ela? Primeiro, beber bastante água, cuidado com a nossa postura, né? Porque nesse momento que a gente está fazendo as videoaulas ou a gente está ficando muito em casa, a gente tem mania de sentar errado, isso acaba causando uma dor na coluna. Vocês são bem novinhos ainda, então a professora falou sobre isso e ela falou sobre a importância da atividade física, mesmo a gente estando em casa. Então, vocês gostaram do que a professora Fabiola falou? Agora que vocês vão ouvir um pouquinho a professora Ana Carolina de Língua Portuguesa. Ela também deixou um recadinho para vocês sobre como ter saúde. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana, da equipe de Língua Portuguesa, e eu tô aqui porque a professora Lígia pediu para eu conversar com vocês um pouquinho sobre como as aulas de Língua Portuguesa ajudam na saúde e no bem-estar. E aí eu pensei e percebi que todas as aulas que a gente tem com literatura, com histórias, que fazem com que a gente use a imaginação e seja capaz de viajar para outros mundos, entrando em muitas histórias divertidas, nos ajudam a manter a calma, né? A estar sempre de bom humor, porque as histórias, os livros, a literatura têm esse poder de deixar a gente viajar sem precisar sair de casa. Então esse é o nosso jeito de ajudar vocês enquanto a gente passa por tudo isso. Um beijo, tchau, tchau! Nossa, que legal, né? Agora a gente vai ver assim, vocês já tinham pensado no que a professora Ana Carolina falou? Como a leitura, ela pode nos levar a vários lugares, né? A conhecer vários lugares. Então, nesse momento, às vezes a gente não tá gostando mais de assistir tanta TV, os programas estão meio repetidos, então a gente pode pegar um livro para ler. Esse livro também vai nos levar a outros lugares. A professora de artes, a professora Deia, deixou um recado para vocês muito legal. Como será que a arte tem nos auxiliado nesse momento de pandemia, a nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental? Vocês vão ver que muitas coisas nós nem havíamos pensado e a professora Deia fez um vídeo muito legal para vocês. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Deia e hoje nós viemos aqui para conversar um pouquinho sobre arte e saúde. Saúde porque nós estamos vivendo uma época bem difícil. Essa pandemia que nós estamos vivendo agora, da Covid-19, nos obrigou a ficar em casa. E tudo isso acaba gerando o quê? Nós estamos ficando muito sozinhos. Então aquelas idas ao cinema, idas à casa dos nossos amigos, dos nossos parentes, aos shoppings, aos passeios em parques, à escola. Nós não estamos podendo ir à escola, um lugar onde nós podemos assim conviver com tantas pessoas diferentes. E aí, mas o que tem a ver isso com arte e saúde? Sabe, Friedrich Nietzsche, que foi um filósofo alemão muito importante, ele nos deixou assim uma frase para a gente pensar. Temos a arte para não morrer da verdade. Ela existe para que a realidade não nos destrua.
Na arte não tem o certo e o errado. O bonito e o feio vai depender do que você tem dentro de você para achar que é belo ou não. Se você se sentiu bem, se você se sentiu feliz, se você sentiu algo de diferente, algo gostoso, a arte está te fazendo bem. E se a arte está te fazendo bem, nesse momento, então você está cuidando da sua saúde, ela está fazendo bem para a sua saúde. Em algum livro, alguma música, uma foto, um filme, uma dança, algo que eu gosto de fazer ou que eu gosto de ver acontecer. São manifestações artísticas. Olha, nessa pandemia, nunca se teve tantas lives que façam relação com a arte. Então, lives de cantores, de grupos musicais, lives de leitura, lives de teatro, de dança. Gente, e tudo isso ao alcance de um dedo, porque é só você ter um celular e uma internet. Ah, mas eu não tenho nem internet nem celular. Eu sei que isso é realidade, mas também você consegue enxergar a arte, sentir a arte, viver a arte enquanto você está vivendo neste mundo. Verdade. É muito provável que daqui a alguns anos vão existir estudos a respeito de 2020 e todo o impacto que teve sobre a nossa saúde, sobre o nosso bem-estar e sobre a nossa superação dessa crise através da arte. Ernest Fischer, ele era um jornalista e escritor austríaco. E ele falou uma coisa assim muito importante, muito legal para a gente pensar. Ele disse que a função da arte não é a de passar por portas abertas, mas é a de abrir portas fechadas. Então, gente, a partir de hoje, não tenha medo de apreciar algo que vocês acham bonito. Sabe, senta lá na sua janela, na sua porta, e assiste um pôr do sol. Assiste um nascer do sol se você acordar cedinho. Sabe quando a chuva cair? Presta atenção na chuva, no barulho, nas gotas. Tudo isso é poesia. Tudo isso é arte. Tudo isso é lindo. Vamos prestar atenção mais a tudo que nos rodeia. Existem belezas que a gente nunca parou para olhar. A gente nunca parou para apreciar. Todos esses momentos que vocês começam a descobrir beleza, arte em algum canto, em algum lugar, isso está alimentando a alma de vocês. E enquanto vocês alimentarem a sua alma, alimentar o seu ser, alimentar a sua criatividade, vocês ampliarem os horizontes dos seus olhares e se sensibilizarem com o que é belo para vocês, vocês estarão contribuindo muito certamente para a saúde de vocês, a mental, a emocional e a física. Então, a partir de hoje, façam como Paul Klee. Lembram que o Paul Klee falou para vocês? A arte não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. Vocês gostaram do vídeo que a professora Deia fez? Vocês já tinham relacionado a nossa saúde, o nosso bem-estar com a arte? Simplesmente olhar uma paisagem já faz parte da arte. Vocês prestaram atenção nisso que a professora Deia falou? Então a arte está diretamente ligada à nossa saúde emocional, ao nosso bem-estar emocional e também faz parte, né, do nosso dia a dia. E eu queria que vocês pensassem em uma atividade que você está fazendo agora nesse período de pandemia, que você relatasse para mim, pode ser com desenho ou escrevendo, por exemplo, lives, né? Quem não tem assistido várias lives durante esse período de pandemia? Filmes, qual filme você tem assistido? Você tem assistido alguns filmes diferentes ou algum filme que você já tinha visto? Você tem visto obras de arte ou alguma coisa interativa no celular ou até mesmo no computador, que agora dá pra gente entrar até em museus, né, pela internet. Então, a professora, eu gostaria que vocês fizessem um desenho ou que vocês relatassem para mim alguma coisa que tem feito bem para vocês, para a saúde de vocês, relacionado com a arte nesse momento de pandemia.
A professora Macleise de ensino religioso, pessoal, também deixou para vocês qual que é a relação da saúde com o ensino religioso. Será que tem alguma relação entre as religiões e a nossa saúde? Então vamos escutar um pouquinho a professora Macleise? Olá, eu sou a professora Macleise e eu trabalho na Secretaria de Educação como componente curricular de ensino religioso. Eu vim contar um pouco para vocês como é que nas aulas de ensino religioso nós tratamos do tema da saúde. A saúde aparece em alguns conteúdos que nós trabalhamos, em especial nos alimentos sagrados, quando algumas culturas e algumas religiões trazem o alimento como forma de cura para algum problema ou para alguma doença. Nós podemos falar também da saúde dentro do ritos de cura, porque dentro de a maioria das religiões, os ritos de cura aparecem para curar mesmo, para tratar de doenças e de problemas que as pessoas vêm tendo e elas procuram a religião para ter essa cura. Outro tema em que nós trabalhamos também com a saúde é na ancestralidade. A ancestralidade são as coisas que são passadas de geração em geração. Então, quando a vovó, por exemplo, ensina para um filho que na época dela, ou que ela sempre usou um chazinho para dor de barriga, sabe quando a avó diz assim, filha, toma um chazinho de boldo para passar a dor no estômago? Isso é uma maneira de passar um ensinamento para outra pessoa de ancestralidade sobre a saúde. Ah, sabe, quando eu sinto muita dor, muito cansaço, dor de cabeça, eu tomo um chazinho de camomila. Isso também é uma forma de tratar da saúde dentro da religião. Então, pessoal, vocês viram como é importante nesse momento, né, que a gente está passando. Em todos os momentos, o ensino religioso pode nos ajudar, né, o que a gente aprende no nosso dia a dia, no nosso bem-estar. Então, olha só, a professora Macleise, ela falou sobre os alimentos sagrados que tem. Ela também falou dos ritos de cura ou ensinamentos que foram passados de geração a geração. E eu queria que vocês pensassem nisso. Como, nesse momento, isso tem influenciado na saúde de vocês, da família, esse momento de pandemia, essa questão da nossa fé. E agora eu vou chamar para vocês uma especialista que vai conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa alimentação nesse momento de pandemia, que é a nutricionista Alice. Ela vai conversar com vocês um pouquinho. Olá, meu nome é Alice, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar para vocês sobre os alimentos que são bons para que a gente tenha saúde, né? Então, uma alimentação para ter saúde, ela deve conter alimentos bem variados, né? Então a gente precisa de alimentos que dão energia, como o arroz, o feijão, o macarrão, o pão. A gente precisa de alimentos que tenham um pouquinho de gordura, que é aquela gordura que é usada para temperar a comida, é a gordura que está na carne, que está no leite, que está no queijo, mas sem exagerar, porque se exagerar faz mal. A gente precisa também de proteína, né, que a gente, principalmente quando está em fase de crescimento, precisa de proteína, que são os tijolinhos que o nosso corpo precisa para crescer. Então, essa proteína está no leite, está na carne, está no ovo, no queijo, iogurte. Então, um pouquinho de cada um desses alimentos é importante consumir. Outros alimentos que a gente pode consumir também são as frutas e as verduras. Esses alimentos, eles contêm vitaminas e sais minerais, que também são importantes para o nosso corpo.
Um exemplo que eu vou falar hoje é da mimosa, que ela tem vitamina C e ajuda o nosso organismo a se defender. Então, ela fortalece o organismo, principalmente contra os vírus e as bactérias, por exemplo. Então, agora a gente está numa época de pandemia e eu vou citar por causa disso, né? E existem alguns alimentos que, se a gente consumir demais, eles fazem mal. Se a gente comer muito doce, tomar muito refrigerante, comer muito salgadinho e muita fritura, isso vai fazer mal para o nosso organismo. Então, a gente pode ficar com excesso de peso, pode ficar com outras doenças também, e isso nos enfraquece. Então, a gente deve se comer só de vez em quando e numa quantidade bem pequenininha, né? Então, durante a semana em casa, é melhor a gente comer uma alimentação mais simples e deixar para comer esses alimentos ou algum outro que a gente goste, deixar para comer lá no final de semana uma vez, que é para não exagerar, né? Então, fica a dica aí, é comer alimentos variados e alimentos que a gente tem em casa, de todos os grupos, né? E sem exagerar nesses alimentos que não são muito saudáveis para o nosso corpo. Isso tudo vai nos ajudar a ter saúde e a fortalecer o nosso organismo para que a gente não fique doente, para que o nosso organismo se defenda caso alguma coisa aconteça. Então, pessoal, eu queria agradecer muito as dicas que a nutricionista Alice deu. Ela trabalha aqui com a professora aqui na Secretaria Municipal de Educação. E vocês viram que interessante que ela falou sobre a mexerica nesse tempo que nós estamos vivendo aí para fortalecer o nosso corpo. Então a aula de hoje, pessoal, fica por aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nos vídeos que as professoras gravaram para vocês sobre saúde. Foi com o maior carinho que elas fizeram essa parceria com a professora Lígia. E a gente vai continuar falando depois mais um pouquinho sobre saúde, porque a saúde também está relacionada ao nosso bem-estar social no dia a dia, ao saneamento básico, a outras questões que nós ainda vamos discutir. Mas a nossa aula de hoje acaba por aqui. Boa semana, fiquem com Deus, aproveitem aí a semana e se cuidem.